Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, chegamos ao dia 13 de março e o Band Cidade mostra que São José dos Campos está defasada na quantidade de conselhos tutelares. O Ministério Público ingressou na Justiça e agora a Prefeitura terá que ampliar o atendimento. Motorista morre em engavetamento entre 3 caminhões na Via Dutra e hoje começa uma série de shows em homenagem ao Chorinho em Taubaté. Esses são os nossos destaques, seja bem-vindo. Em breve, a quantidade de conselhos tutelares em São José dos Campos deve passar de 2 para 4 unidades. A Prefeitura já enviou para a Câmara um projeto para ampliar o atendimento. Até então, o município descumpria a orientação do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que recomenda um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. Hoje, a população joseense já ultrapassa os 700 mil moradores. O Ministério Público chegou até a entrar na Justiça para exigir a ampliação do atendimento. Você vai entender na reportagem da Sandra Redivo e do Jefferson Henrique. Quem olha assim, a grosso modo, vê apenas algumas salas com computadores e cheias de papéis. Mas por trás disso tudo, existe um trabalho muito maior, o de auxiliar crianças. É o Conselho Tutelar o responsável por zelar e dar apoio nos casos onde os menores são vítimas, muitas vezes dentro da própria casa. Via de regra, ele solicita ao poder público, requisita serviços do poder público na área de saúde, educação, assistência social para a proteção dessas crianças. Um trabalho que quase sempre começa com uma denúncia e pode se estender por dias, meses e até anos. Marcelo é conselheiro tutelar em São José dos Campos há 8 anos. Já viu muita coisa e ressalta que nem sempre um caso é resolvido rapidamente. Por exemplo, você pega um caso de abuso sexual. Então, a partir do momento que você recebe essa denúncia, você vai verificar. Constatando, você tem que levar essa criança para o hospital. Terminando a parte hospitalar, deve-se ir até a delegacia para a lavatura de boletim de ocorrência e, após isso, IML. Terminando o IML, você vai ver onde você vai pôr essa criança. Se o agressor está dentro da casa, você não volta essa criança. Você tem que ir ao Ministério Público pedir uma ordem para colocar no abrigo ou encontrar um parente próximo que você possa abrigar essa criança momentaneamente até o desdobrar do caso. Só no ano passado, as 2 unidades do Conselho Tutelar da cidade atenderam mais de 10 mil casos. Um trabalho feito por apenas 10 conselheiros. E nem precisa dizer que falta mão de obra por aqui. Falta e não é pouco. Isso porque a orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente é um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, com pelo menos 5 conselheiros cada um. O problema é que São José dos Campos tem pouco mais de 700 mil habitantes e apenas 2 conselhos. E foi justamente por isso que, em dezembro do ano passado, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública, solicitando a criação de mais 2 conselhos. O prazo venceu no início de março e a Prefeitura não apresentou o projeto. Agora o Ministério Público vai tomar outras providências. Agora o Ministério Público vai peticionar nos autos, né, da ação civil pública, requerendo imediato comprovação do cumprimento da medida judicial ou a sujeição da Prefeitura, no caso a municipalidade, né, ao pagamento das multas, né? Em outubro desse ano acontecem as eleições para o Conselho Tutelar. E se tudo prosseguir de acordo com a orientação do Ministério Público, os novos eleitos já podem trabalhar a partir de 2020. Ou seja, o município joseense passa a ter 4 pontos de atendimento. Rogério é conselheiro e sabe das dificuldades que existem por falta de pessoal. Segundo ele, a criação de mais 2 conselhos vai agilizar os atendimentos e melhorar a qualidade do serviço. A demanda é muito grande, tem crescido anualmente, né, os casos que chegam. Primeiro porque existe um aumento da população da cidade, né? Segundo porque existe campanhas publicitárias, né, divulgando os canais de denúncia. Então, à medida em que você divulga, que você abre para a população, né, que você faz essa propaganda, né, a população acaba trazendo cada dia mais casos para o Conselho Tutelar. Por unanimidade, o vereador Maninho 100% do PTB de São José dos Campos foi absolvido das acusações de cobrança de pedágio de assessores, além de desvio de função de cargos e doações eleitorais irregulares. Depois de ouvir 9 testemunhas, a comissão processante concluiu que a acusação era improcedente por falta de provas. O relatório final foi lido e votado em sessão extraordinária realizada ontem. A ata da sessão será enviada à Justiça Eleitoral e o processo arquivado.
Em nota, o vereador Maninho disse à nossa produção que está feliz com o resultado porque se livrou de uma grande injustiça. Vale lembrar que o Ministério Público ainda investiga a Câmara de São José dos Campos por uma suposta fraude no primeiro sorteio de integrantes da comissão processante responsável por investigar Maninho. Já a Câmara de Taubaté aprovou em segunda discussão na sessão de ontem a proibição do uso de canudos plásticos no comércio da cidade. 13 vereadores foram a favor, 4 contrários. O projeto prevê punições aos comerciantes e até multas no valor de R$ 937,35, além da cassação da licença. Para entrar em vigor, a lei precisa agora ser aprovada pelo prefeito Ortiz Júnior. Aqui na região, os canudos estão proibidos em São José dos Campos, Ubatuba e Ilhabela. Vamos ao noticiário policial. Agora pela manhã, em Jacareí, os corpos de um homem e uma mulher foram encontrados em chamas no bairro Parateí de Baixo, zona rural da cidade. Moradores viram o fogo de perto em uma área de plantio e acionaram a polícia. Os corpos foram encaminhados para o IML. O caso será investigado pela Polícia Civil. E começou hoje pela manhã o júri popular do assassinato do ex-prefeito de Potim, Benedito Tomás. 2 homens estão no banco dos réus pelo assassinato que aconteceu em 2014. Os suspeitos, presos no mesmo dia do crime, confessaram o homicídio. Segundo as investigações, as motivações seriam políticas. As informações sobre o andamento do júri você confere logo mais na segunda edição do Band Cidade. E na Via Dutra, um motorista morreu e outro ficou ferido após um engavetamento entre 2 caminhões e uma carreta. O acidente foi na madrugada de hoje, na altura do quilômetro 147, em São José dos Campos. O motorista, que ficou preso às ferragens, acabou morrendo no local. O outro foi socorrido pelo SAMU ao Hospital da Vila Industrial. Um dos caminhões transportava uma carga de telhas e, com a batida, o material ficou espalhado na pista. A rodovia só foi liberada por volta das 3 da madrugada e o congestionamento chegou a 6 quilômetros. Agora você vê imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Está aí o trecho de São José dos Campos, já na divisa com Jacareí. O tempo é bom e a movimentação é tranquila nos 2 sentidos. O motorista faz boa viagem nesse início de tarde. Faz 31 graus, a gente vai para o intervalo comercial e volta já já com detalhes da previsão do tempo. Não saia daí, 1 da tarde e 3 minutos.